Olá, olá, boa tarde a todos os alunos. Está começando mais uma aula de ciências e hoje, na nossa aula de ciência, nós iremos fazer aqui a correção dos exercícios da aula anterior. O assunto que nós estamos comentando aqui é o assunto sobre genética e hereditariedade. Então, nessa aula aí você vai conseguir aqui acompanhar a correção desses exercícios na parte da página do seu livro, na página 292. Então, deixa aqui eu também abrir meu livro na página 222 para fazer também o acompanhamento. Livro de ciências em mãos, né? Você tem o seu caderno, você também pode conferir aí pelo seu caderno a correção dos exercícios. Nós iremos também fazer aqui o comentário dessas questões, certo? Então, na primeira questão, nós temos aqui, na espécie humana, assim como em muitas outras, as células diploides e as células haploides. Letra A. Cite uma importante diferença entre uma célula haploide humana e uma célula diploide humana. Então, o que é uma célula haploide? A célula haploide é aquela célula que contém apenas metade dos cromossomos que contém uma célula diploide. Uma célula haploide, ela contém apenas 23 cromossomos, enquanto na célula diploide contém 46 cromossomos, né? Então, numa célula haploide nós encontramos 46, numa célula haploide nós encontramos 23 cromossomos, é a metade. Letra B. Quais são as células haploides humanas? Quais são as células haploides humanas? As células haploides humanas é o espermatozoide, que é a célula masculina, gamética masculina, e o ovócito, que é o óvulo, né? Ovócito, óvulo, né? Como queiram chamar. Aqui nós não vamos se ater a questões técnicas, mas vamos chamar aqui, se você quiser chamar óvulo, que chame óvulo, ou ovócito, né? Então, o ovócito, que é a célula feminina, a célula da mulher, também é uma célula haploide, que contém 23 cromossomos, metade, né, do lote dos cromossomos da célula diploide. Letra C. E quais são as células diploides humanas? As células diploides humanas são aquelas que contêm 46 cromossomos, né? São todas as demais células do nosso corpo, como, por exemplo, as células que compõem os tecidos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, as células da nossa pele, dos nossos órgãos, todos eles são células chamadas células diploides, ou também são chamadas de células somáticas. Letra D. Quais desses dois tipos de células haploide ou diploide têm participação direta no processo de fertilização? Quais dessas duas células têm processo direto no processo de fertilização, né? Quais delas? Apenas as células haploides, que no comentário anterior, na questão a B, né? A letra B, nós já comentamos também que essas duas células são o espermatozoide e o óvulo. São apenas essas duas células haploides, né, que participam do processo de fertilização. As demais células do corpo não participam do processo de fertilização. Questão 2. Um zigoto é uma célula haploide ou diploide? Explique. O zigoto não é uma célula haploide. O zigoto é uma célula diploide. Porque o zigoto é o resultado da união entre essas duas células, o espermatozoide e o óvulo. Então, quando eles se fundem, quando eles se unem, vai acontecer aí um processo de desenvolvimento que vai dar origem à primeira célula do nosso corpo. E essa primeira célula do nosso corpo, que agora é diploide, ela é chamada de zigoto. Então, o zigoto ele é diploide, ou seja, tem 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Agora vamos para a questão de número 3. Nas células diploides do seu corpo, há 46 cromossomos. Correto. Letra A. Quantos deles são herança de seu pai?
E quantos são herança da sua mãe? O que eu acabei de falar. 23 são provenientes do meu pai e os outros 23 são provenientes da minha mãe. Então, você fazer uma soma, 23 mais 23 dá 46. Letra B. No seu corpo há centenas de trilhões de células diploides. Observe, há centenas de trilhões de células diploides. Todas as células do nosso corpo, menos as células sexuais, são, né, diploides. Explique como é possível que todas as células possuam cópias desses cromossomos que você herdou de seus pais, se nos gametas deles, que participaram da fecundação, havia cromossomos suficientes apenas para a formação do zigoto. Acontece que as nossas células, elas se dividem, elas se multiplicam. As nossas células, elas passam por um processo chamado de mitose. Nesse processo, a célula vai ganhar, né, vai se desenvolver, vai crescer, e a partir do momento em que ela cresce, já está no estágio, ela vai agora se dividir e se multiplicar. E esta informação que estava na célula mãe irá passar também para as suas células filhas ou células descendentes, que carregarão a mesma informação genética para as demais células do corpo, certo? Então vamos para a questão de número 4, né? Questão número 4. O número diploide na espécie dos cavalos, Equus cabalos, é 64. E na espécie dos jumentos, Equus asinus, é 62. Ó, perceba que já é um número diferente da espécie humana, né? A espécie humana tem 46 cromossomos, já o número, né, diploide dos cavalos é 64 e do jumento é o 62 cromossomos. Quantos cromossomos há num espermatozoide de jumento? Ó, jumento, né? Nós estamos falando aqui quantos espermatozoides. Lembre-se que o espermatozoide é uma célula haploide. Se é haploide, quer dizer que só tem a metade dos cromossomos de uma célula diploide. E no enunciado da questão número 4, nós temos que o número diploide do jumento é 62. Então, qual é o número haploide do espermatozoide? Se é 62, qual é a metade de 62? A metade de 62 é 31 cromossomos. Agora a letra B. Quantos cromossomos há num óvulo de égua? Da mesma forma, né? O óvulo também é uma célula haploide. Lá em cima, no enunciado da questão 4, nós vemos que o cavalo, né? E o feminino do cavalo é a égua, né? O cavalo também tem 64 e a égua também vai ter 64. Então, ele quer saber na letra B qual é o número de cromossomos que tem num óvulo. O óvulo também é haploide. Então, qual é a metade de 64? 32 cromossomos contém um óvulo de uma égua. Então, do cruzamento de um jumento com uma égua, vai se originar uma mula, que é um descendente estéril. É um híbrido, descendente estéril. Ele é incapaz de se reproduzir. A mula, tem gente que chama de besta, outros chamam de mula. Então, esse novo indivíduo, esse novo animal, ele é incapaz de se reproduzir, porque ele veio proveniente, né, de animais diferentes, de espécies diferentes. Veio o cruzamento de um jumento, ou de um cavalo, com uma jumenta, né? Um jumento com uma égua. Então nasceu uma mula. Vai nascer uma mula. Então, quantos cromossomos você esperaria que fossem encontrados ao examinar com um equipamento de microscopia adequado o núcleo de uma célula do corpo de uma mula? Ó, quantos cromossomos? É só juntar. É só juntar. Você já respondeu na letra B, né? Na letra A, na letra B. Na letra B, a metade dos cromossomos do jumento é 31. E a metade dos cromossomos do cavalo, ou da égua, é 32. Então, 31 mais 32 é 63 cromossomos. Há na célula do corpo de uma mula, ou de uma besta. Então esse animal é um animal híbrido, incapaz de se
reproduzir. Assim também como existe também um cruzamento entre um leão e um tigre, que vai nascer um ligre, né? Existem outros animais também que há a possibilidade de fazer um cruzamento, animais de espécie diferente, por causa do parentesco, né, que eles possuem. Mas com uma condição, eles não vão gerar descendente direto. Não vai nascer duas mulas, não vão se cruzar e vai gerar um indivíduo novo, não. São inférteis. Até por causa do número de cromossomos, são 63. Não forma pares, né? O último, um par, um cromossomo vai ficar ali aleatório. Vai ficar aleatório. Número 5. Questão 5. O número diploide da ervilha é 14. Quantos cromossomos há? Letra A. Num gameta da planta de ervilha. Quando está falando de gameta, né? Gameta está falando de célula haploide. Haploide quer dizer metade dos cromossomos. Então, se o número da ervilha é 14, o número diploide da ervilha é 14, então qual é o número do gameta que é haploide? É 7. 7 cromossomos. Letra B. Numa célula da folha da planta de folha da planta da ervilha. Ora, numa célula da planta da folha de ervilha, numa célula, aí sim, numa célula e não no gameta. Célula é diploide. Agora, gameta é haploide. Então, é só repetir a informação. Se é numa célula da folha de ervilha, então é 14, certo? 14 cromossomos. Questão 6. A expressão alelos e a expressão cromossomos homólogos significam a mesma coisa? Explique. Não significa a mesma coisa, porque os cromossomos, eles são, né, duas estruturas, né, que se conectam, que estão na mesma posição, que estão no mesmo lugar, que carregam as mesmas informações, certo? Por esta razão que eles são chamados de homólogos, porque eles estão na mesma posição e carregam as mesmas informações, as mesmas características. Já o alelo, ele se encontra dentro de um cromossomo homólogo e carrega uma característica, né? Carrega uma característica que vai carrega uma informação que vai definir uma característica. Então, o alelo é apenas um trecho desse cromossomo homólogo, que vai se conectar, né? Que vai fazer a conexão com outro também, outro alelo que está no outro cromossomo homólogo. Questão 7. Considerando apenas o sistema ABO, existe um tipo de sangue que é reconhecido como doador universal, pois pode ser transfundido para um indivíduo dos demais grupos. Existe, entretanto, um tipo sanguíneo conhecido como receptor universal, pois indivíduos desse grupo podem receber doação de todos os demais grupos. Consultando uma tabela mostrada no capítulo, conclua qual dos tipos sanguíneos, AB, A, B ou O, é o. Letra A. Doador universal. Quais desses tipos sanguíneos é o doador universal? É o tipo AB, é o tipo A, é o tipo B, é o tipo O? Quem é o doador universal? A pessoa está precisando de sangue, seja lá quem é, quem seja essa pessoa. É tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Seja lá quem seja essa pessoa. Chegou uma pessoa, não é qualquer pessoa que pode doar sangue, mas se essa pessoa for tipo O, ela pode doar para qualquer tipo de pessoa, certo? Tipo O ainda tem uma condição, ela tem que ser O negativo. O RH dela tem que ser negativo. Então faltou aí para a questão, faltou uma complementação para a questão. É tipo O negativo, o RH tem que ser negativo. Porque se for O positivo, não pode doar. Só pode doar para quem é O positivo, certo? Não pode doar. Então, quem é o doador universal? O O negativo. E quem é o receptor universal? Receptor é aquele que recebe de todos, né? O receptor universal é o tipo AB. AB positivo, não o AB negativo, não. É só o AB positivo. É o receptor universal, que pode receber
sangue de qualquer tipo de pessoa. Recebe sangue do A, recebe sangue do B, recebe sangue do AB, do O, recebe sangue de todos, certo? Ele pode receber de todos. O AB positivo, certo? Agora, se for o AB negativo, já não pode receber sangue de todos. Questão 8. Imagine que um médico tente fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo. No banco de sangue do hospital dispõe-se de sangue dos tipos AB negativo, A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Consulte a tabela fornecida no item 10 desse capítulo. Conclua qual ou quais deles podem ser empregados na transfusão. Então, o camarada ele está precisando de receber sangue. Qual é o tipo de sangue desse camarada que quer receber a transfusão? Ele é A negativo. Então, apareceu essas 4 pessoas, apareceu essas 5 pessoas aí, AB negativo, A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. De quais dessas pessoas pode doar sangue para esse A que é negativo? AB positivo, AB negativo pode, AB, né? AB negativo pode doar para ele, né? Ó, vou ler de novo. Imagine que um médico tenta fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo. A negativo. Receber A negativo. Certo? Ó, AB pode? AB negativo pode? Não pode. Certo? Não pode. Certo? Ele acontecer essa transfusão. Por quê? Porque ele tem o anti-B, né? O sangue tipo A negativo, ele tem o anti-B. Então, quando ele se encontrar com B daqui, né? Ele vai entrar aí em choque, né? Vai acontecer aí uma grave consequência, que pode gerar até a morte. E o A positivo, pode? Não, também não pode doar. Se fosse A negativo, até que podia doar, mas A positivo não pode. O B negativo. B negativo também não pode, né? Não pode, porque o B negativo ele tem o anti-A. O O positivo também não pode, né? O O ele não pode doar para o outro que por causa que o outro é negativo. Mas e o O negativo? O O negativo sim, porque o O negativo ele é doador universal. Então o único que pode fazer transfusão aí é o O negativo, porque ele é o doador universal. Eu acho que deve ficar um pouco mais claro para vocês aí, quando vocês poderem olhar aí a tabela, que vocês vão poder se situar melhor. Questão 9. Qual a diferença entre o modo como se formam os gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos? Qual a diferença entre o modo? A diferença é que os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos que nascem a partir de uma única célula, né? O cruzamento entre um espermatozoide e um óvulo, e esse óvulo, esse zigoto, ele vai se dividir em 2, o que vai ocasionar que vai nascer ali dois embriões, 2 crianças que vão ter a mesma informação genética, né? Vai ter a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma altura e etc. Vão ter a mesma informação genética. Agora, os gêmeos dizigóticos são aqueles que nascem de ovos, células ovos diferentes, né? Acontece que a mulher ovula 2 espermatozoides, pode acontecer até mais gêmeos, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, dependendo da quantidade de ovos que for fecundada. São ovos diferentes, ou seja, pode nascer um homem, uma mulher, né? Pode nascer 2 mulheres, mas sendo que elas vão ser diferentes, porque a informação genética é diferente. 10. 2 gêmeos monozigóticos podem ser de sexo distintos. Se é monozigótico, não pode ser de sexo distinto. Por quê? Porque ambos têm a mesma informação genética. Questão 11. 2 gêmeos dizigóticos podem ser de sexos distintos? Sim.
Se são dizigóticos, significa dizer que são de dois processos diferentes. Duas células foram fecundadas em locais diferentes, em situações diferentes. Foram dois óvulos, dois espermatozoides. Então, podem ser, sim, de sexo distinto. Nasceu um homem ou mulher, pode sim. Questão 12. Dois gêmeos monozigóticos foram separados na infância devido à morte dos pais. Foram criados por famílias diferentes, em diferentes localidades. Aos 30 anos, o primeiro deles é magro e tem uma pele morena. O outro é gordo, tem pele clara e é mais alto que o irmão. Podemos usar essas constatações para concluir que os gêmeos têm genótipo diferentes? Explique. Não, eles não têm genótipo diferente. Se eles são gêmeos monozigóticos, eles carregam a mesma informação genética. Já a questão de um ter uma pele mais escura, isso pode ser afetado através de fatores ambientais. Um camarada que sai mais no sol, com certeza ele vai escurecer mais a pele. Mas a semelhança, o aspecto é igual. Eles têm o mesmo genótipo. O fenótipo pode sofrer uma alteração do meio ambiente, mas nada que vá totalmente descaracterizar. Em certas culturas é muito valorizado pelo marido o nascimento de um menino, sendo atribuída à mulher a culpa, no caso de nascer apenas menina. Considerados os princípios da genética, diz que se há fundamento em atribuir à mulher ou mesmo ao homem a responsabilidade pela determinação do sexo do bebê. A mulher não tem culpa nenhuma na determinação do sexo do bebê. O único causador aí do sexo do bebê, inclusive, é o homem, Porque a mulher, ela tem 2 cromossomos sexuais, é XX. O homem é o único que é o portador do cromossomo que define quem, se vai ser homem e se vai ser mulher, porque o homem é que tem o X e o Y. O homem tem a possibilidade de mandar o X e também tem a possibilidade de mandar o Y. Então, qual é a probabilidade de nascer homem? É 50%. Qual a probabilidade de nascer mulher? Qual é a chance? É 50% também. Porque o homem tem um X e tem um Y. Se ele manda X, é mulher. Se ele manda Y, é homem. Então, está aqui, a explicação. Muito obrigado a todos quem me acompanhou na aula. E próximas aulas estaremos aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.